Vamos lá para um dos conceitos mais importantes de matemática, que é o conceito de função afim. Quando é que uma função ela é denominada de função afim? Quando ela for escrita de uma maneira específica, particular. Quando eu tenho a minha função escrita como ax mais b, onde a e b são números reais e, além disso, eu tenho que determinar que o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque eu preciso de x para chamar de função afim. Então, nós temos aqui alguns casos especiais para a gente analisar e eu quero marcar uma coisinha com vocês desses gráficos. Aqui eu posso falar que o a vale 5, o b vale menos 2. Na função g, o a vale menos 3 e o b vale 1. Aqui eu também tenho uma função afim, porque eu tenho um elemento que multiplica x, que é o valor de a raiz de 5. Então, todos esses casos determinam funções afim. A função afim, ela é uma reta, tá? Que pode ser crescente ou decrescente. E eu quero que fique bem claro para vocês o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, quando a função afim tiver o valor de a maior que zero, quando o a for maior que zero, nós falamos que a função ela é crescente. Ela tem o sentido vindo de baixo para cima. Quando a for menor que zero, a minha função ela é decrescente. Vamos aos casos em particular que a gente pode ter. Primeiro, o que acontece quando eu tenho um número que apenas multiplica x, não tenho b? Nesse caso, nós vamos ter funções que passam. Então, quando b é diferente de zero, o que acontece? A minha função, a minha reta vai passar pelo ponto 0, 0. Então, eu vou ter esse formato. Ela pode ser decrescente ou ela pode ser crescente. Existe uma em particular, que é quando a minha função ela for igual a x, ou seja, o a vale 1. Essa é a função em especial que a gente dá o nome de função identidade, que é a função que corta o primeiro e o terceiro quadrantes, bem ao meio, tá? É 1 e 1, 2 e 2, aqui menos 1, menos 1. Então, eles são idênticos. 1 está para 1, 2 está para 2, 3 está para 3. Por isso o nome identidade. Então, nós temos aqui alguns casos que me mostram a função crescente, decrescente. Quando eu não tenho b, passa sempre pelo 0, 0, tá? Que é a origem. E se for apenas igual a x, eu vou ter o quê? A função identidade. Tá. Existem alguns casos que a gente precisa falar nesse primeiro momento para que depois a gente não esqueça durante o nosso estudo. São eles. Vocês viram aqui que foi dito que o a tem que ser diferente de zero. E se o a for zero? Eu tenho um caso de f de x igual a 3. Isso é uma função constante. O que significa isso para mim? A minha função vai passar
Por que elemento? O y vai ser igual a quanto? O y vai ser igual a 3. Em qualquer momento, para qualquer valor de x, o y vai valer 3. Isso é uma função, tá? É a função constante, não é função afim. É uma função constante. Função afim, ela vai ser crescente, decrescente. A função constante, não, ela é paralela ao eixo x. Professora, então, podemos dizer que uma reta na vertical também é uma função? Não. Aqui eu tenho uma função. Para cada valor de x, eu vou ter apenas um valor para y. A gente tem que lembrar que o conceito principal de função é cada elemento de x possui uma única imagem em y. Então, aqui o que acontece? Esse valor de x tem essa imagem em y. Esse valor de x tem essa imagem em y. Isso não é uma função. Não é função. Então, a reta, ela pode ser paralela ao eixo x, não ao eixo y. Então, nesse caso, nós não temos função. Aqui nós temos a função constante, que não é a nossa função estudada, não é a função afim. Então, a gente pode começar a perceber o seguinte. Tendo a minha função afim, ela corta o eixo y. Esse ponto onde ela corta o eixo y, o que acontece? Significa que o x está valendo 0. Se o x vale 0, eu digo que a reta corta o eixo y no ponto B. Então, uma das coisas que eu sei é o ponto B é o meu coeficiente linear. Que ponto é esse? Ele sempre vai ser o ponto 0B. O x vale 0. Então, um ponto onde a reta estiver cortando o meu eixo, se for no ponto 3, eu sei que B vale 3. Se ela estiver cortando no eixo no ponto -1, eu sei que B é igual a -1. Então, B é o meu coeficiente linear, é o ponto onde a reta corta o eixo Y. E o A? O A é o coeficiente angular, é o que vai dar a inclinação da minha reta. Existem várias maneiras, mas eu já vou ensinar para vocês quando a gente tem 2 pontos. Porque se vocês perceberem, aqui eu tenho 2 pontos. Tá? Vamos imaginar essa figura aqui. O que eu tenho nessa figura? Eu tenho um triângulo retângulo. Que pedaço é esse aqui? Esse pedaço nada mais é do que y2 menos y1. Que pedaço eu tenho aqui? x2 menos x1. Gente, se eu quero saber essa inclinação, lembrando que esse ângulo é igual a esse. Se eu quero saber essa inclinação, eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Estou trabalhando com tangente? Sim. Nós podemos escrever o ponto A, a minha variável A, como sendo y2 menos y1, x2 menos x1. Então, se eu tiver 2 pontos de uma reta, eu consigo determinar o valor do meu coeficiente angular. Mas eu posso ter apenas a tangente, porque
porque isso, se eu tiver o valor de alfa, eu calculo a tangente de alfa, automaticamente eu tenho o valor de A. Então, os conceitos vão se misturando, vão se agrupando, tá? A matemática, ela não é trabalhada trigonometria numa parte, geometria na outra, álgebra na outra. A matemática é uma só. Nesse momento, a gente está condensando. Então, a gente está falando da trigonometria junto com a parte de álgebra, que é onde a gente vai conseguir trabalhar os conceitos para conseguir ter a construção da equação da reta. A equação da reta, ela vai ser trabalhada por y2 menos y1 igual a A, que é o meu coeficiente angular, x2 menos x1. Essa é a equação da reta que nós vamos trabalhar com os conceitos nos nossos próximos exemplos. Gente, vamos exemplificar tudo que a gente falou aqui. Vamos entender o que é formar uma equação da reta. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Lembrando que o ponto A é x, y, tá? São as coordenadas x e y. Eixo x, eixo y. Quem é o ponto A? 2 e 5. X vale 2, y 5. Ponto B, menos 1 e menos 4. Tracei a minha reta. Eu quero saber a equação dessa reta. Tá. Vou resolver de duas maneiras diferentes. A primeira, através de sistema. O sistema é assim. Y é igual a AX mais B. Quanto vale o Y no ponto A? No ponto A, o Y vale 5, A, e o X vale 2, B. E o ponto B? O ponto B, o Y vale menos 4 e o X menos 1 mais B. Eu peguei já de propósito números, um par ordenado com números negativos, tá? Que é onde às vezes costuma acontecer um problema maior. Toda vez que a gente for trabalhar com esse tipo de sistema, não preciso nem ficar multiplicando. Por quê? Porque o B sempre vai ser B em cima, B embaixo. Basta fazer um menos o outro. Nossa, professora, eu acho que eu me atrapalho um pouco. Não tem problema. Multiplica todo mundo por menos 1 e soma. Não vai ter problema, tá? Então, caso você vá se confundir, você vai pegar 5 é igual a 2A mais B. Aqui, menos 4 igual a menos A mais B. Multiplica por menos 1 e soma. Então, eu vou multiplicar A de baixo por menos 1. Vai ficar 5 igual a 2A igual a 2A mais B. E a de baixo, 4 igual a A menos B. Agora eu somo. 5 e 4, 9. 2A com A, 3A. E aqui cortou. A vai ser igual a 9 dividido por 3, 3. Acabei de achar o valor de A. Substituo e acho B. Tá, vou substituir aqui. 5 é igual a 2 que multiplica A. 2 vezes 3 mais B. 2 vezes 3, 6. Vai para o outro lado, menos 6. 5 menos 6 igual a B. B igual a menos 1. Acabei de achar o valor de A e B. Já consigo determinar a minha equação. A minha equação vai ser y igual. O A vale 3 e o B? O B vale menos 1.
Se a gente observar no nosso gráfico, aonde é que a reta está cortando o eixo Y? No menos 1, tá? Mas é claro que a gente não pode fazer uma análise por aqui. Por quê? Porque às vezes eu não estou fazendo com as medidas corretas, eu posso achar que é menos 1 e é menos 0,8, tá? Então, dessa maneira, eu tenho a certeza. Existe outra maneira que você falou? Existe. A outra maneira é determinando o A. Quem é o A? Nós acabamos de ver que é y2 menos y1, x2 menos x1. Então, o A vai ser igual. Vou pegar o y menos o y. Importa quem vem primeiro, se é de A para B, de B para A? Não, tá? Isso aqui é bom. Porém, se eu pegar de B para A, eu tenho que pegar na parte de cima e na parte de baixo. Eu não posso fazer esse menos esse e depois esse menos esse. Eu vou seguir uma ordem, tá? Então, eu vou pegar B menos A. Então, vai ficar o y menos 4 menos 5. X menos 1 menos 2. Aqui vai dar menos 9 e aqui vai dar menos 3. O valor de A é 3. E como é que eu faço para achar o Y? Ou B? É fácil. Eu não sei que Y é igual a X mais B. Aí vocês escolhem um dos dois pontos. É claro que eu vou escolher aquele que tem os dois pontos, os dois números positivos. Facilita. Quanto vale o Y em A? 5. O A vale quanto? 3. E o X no ponto? 2 mais B. 3 vezes 2, 6. Vai para lá? Menos 6. 5 menos 6, menos 1. Daqui eu vou tirar aqui y é igual a 3x menos 1. Então, eu achei a equação da reta de duas maneiras diferentes. Lembrando que aqui é a fórmula da tangente, da inclinação, que é o valor de A, do coeficiente angular. E aqui eu estou resolvendo através de sistema. Qual dos dois eu vou usar? O que vocês preferirem. Vejam nos exercícios, vocês podem escolher.